se apresentar, hein? Tá bom. Bom dia a todos, pessoal. Então, eu sou o Augusto Cortes, acho que a maioria me conhece. A gente vai dar uma aula hoje sobre fundamentos teóricos do fórceps obstétrico, tá? Estou aqui na Grande Cachoeirinha, a gente está falando da sala aqui dos plantonistas. A Raquel vai me ajudar no aspecto de, em algum momento a gente vai ter que interromper a aula, por volta aí 30, 40 minutos. E a Raquel vai avisar a gente quando estiver acabando, para a gente programar para interromper e voltar. Então, a gente vai dividir a aula em 2 momentos, uma vez que a aula ela é feita em 1 hora e pouquinho. E eu vou, em alguns momentos, fazer pausa, 1 ou 2 pausas, para que a gente consiga, se tiver alguma pergunta, etc., aí o pessoal ativa o áudio e liga, tá bom? Não dá o áudio no site. Dá para reduzir o volume? Quem está falando? Bom, vamos lá, pessoal. Então, desculpa, vamos começar. Eu vou começar um pouco a apresentação com algumas frases emblemáticas. Essa, por exemplo, no Congresso da SOGES 2012, a apresentação do professor Antônio Rosas e do professor Neme, citando Briquet, né, que as indicações do fórceps se restringem à medida que se dilatam as da cesárea baixa, né, chamando atenção para a grande redução da incidência de fórceps na nossa especialidade, né, e a grande aumento das cesáreas, muitas vezes sem indicações, né. E uma frase emblemática do professor Neme que realmente não há nenhuma dúvida sobre o grande valor da cesariana, né, se discute isso. No entanto, o aumento descontrolado incrementa a morbidez, transformando a solução em problema e esquecendo a arte e os preceitos da boa prática obstétrica, entendendo arte nesse conceito aqui do fórceps obstétrico, né. Quando a gente fala em fórceps, algumas pessoas que não são muito do ramo têm uma imagem talvez de alguma coisa da era sombria da medicina, né? Uma era pré-anestésica, uma era pré-antibiótica, né? Mais ou menos, talvez imagens como essa venham na cabeça de alguns, né? E a gente tem que desmistificar isso, né? Dentro da especialidade e também dentro das outras especialidades que às vezes dão pitaco na nossa, né? Então nós temos que desmistificar realmente essa situação. E sem dúvida, um dos grandes momentos de mudança da nossa clínica obstétrica, enfim, da medicina como um todo, foi quando, em 1846, William Thomas Green Morton, lá no Hospital Geral de Massachusetts, demonstrou, através de uma cirurgia do professor Warren, a primeira cirurgia sem dor, né? A primeira incisão sem dor que o mundo conheceu. A partir dali, a gente teve grandes mudanças. No ano seguinte, um grande obstetra, o professor James Young Simpson, descreveu também nesse cenário a primeira anestesia obstétrica, né? Isso revolucionou, sem dúvida, a nossa especialidade e até hoje a gente se apoia nesse pilar aí de retirar a dor dos nossos pacientes e tudo começou realmente nessa fase. Só que nesse contexto que a gente está falando hoje do fórceps obstétrico, aproveita essa deixa do professor Simpson, porque alguns anos depois ele também entrou para a história como um grande, vamos dizer assim, facilitador da obstetrícia, quando ele realmente colocou à luz aí do conhecimento o fórceps obstétrico de Simpson, né? Até hoje um dos mais usados no mundo todo, né? O fórceps nada mais é do que uma pinça obstétrica destinada à condução do polo cefálico através do canal pelvogenital, né? A história do fórceps ele tem várias peculiaridades que eu pretendo não cansar vocês com isso, mas é importante que a gente tenha essa noção de que desde 1580, com a família Chamberlain, a gente já tinha, a gente não, né, porque eles não revelaram isso para o mundo, mas dessa data já eles tinham conhecimento, foi uma invenção da família Chamberlain, que eram franceses que viviam na Inglaterra, e esse segredo do fórceps permaneceu por séculos dentro da família. A história conta que, em algum momento, o filho do Peter Hugo tentou vender para o Morisot na França, no entanto, falhou a demonstração, a coisa não andou. Depois, anos depois, ele vendeu para alguns holandeses com a promessa de não divulgar, todo um cuidado, né? Ou seja, isso completamente contra o que a gente prega hoje em dia de conhecimento e fornecer conhecimento, né? A família Chamberlain, infelizmente, segurou bastante isso, até que em 1753 realmente veio à luz, aí todo mundo tomou conhecimento através de uma publicação chamada As Alavancas de Chamberlain, e a partir dali, então, a obstetrícia começou a ser revolucionada, né? Aqui a foto, essa casa ainda existe, né? A casa da família Chamberlain, onde no sótão da casa foi encontrados os instrumentos originais que hoje estão no museu também lá na Inglaterra, né? Aqui uma ilustração mostrando como eles praticavam isso na época, né? Eles eram chamados para os partos mais difíceis e eles entravam, se cobriam, né, com algum tipo de aparato para que ninguém visse o que eles estavam fazendo, né? Uma vez que era um segredo, e eles simplesmente resolviam
na grande maioria dos partos obstruídos aí, naquela época, mesmo com desproporções, etc., os partos eram resolvidos com o instrumento forceps, que hoje em dia é condenável, né? Mas enfim, eram outras épocas, e realmente eles acabavam salvando muitas vidas, no caso maternas aí, né? Fetais também algumas vezes. Enfim, depois desse conhecimento, a história mostra que diversos outros obstetras famosos, enfim, acabaram realizando, inventando e publicando diversos tipos de forceps, alguns mais famosos, outros menos, alguns com mais aplicabilidade, outros menos. Não vou cansar vocês com isso, porque a gente chega hoje em dia e a gente vai focar nos forceps realmente mais utilizados na nossa prática clínica, que é o de Simpson-Brown ou Simpson-DeLy, que é um outro tipo de aparelho muito semelhante, o de Killand e o Piper, a gente vai falar alguma coisa também, tá bom? Então, saibam que existem vários, né? Existiram, a história caminhou bastante por isso, até que a gente fixou em alguns mais utilizados na prática clínica. Forceps de Simpson, que é o mais comum na nossa prática clínica, forceps de DeLy, na verdade é o Simpson-DeLy, o que muda é realmente a empunhadura, ela é lisa, enquanto a outra tem alguns acidentes para fixar melhor a pega. O forceps de Killand, que é um forceps reto, com articulação deslizante, ao contrário dos outros. Forceps de Barton, que também a gente tem na nossa maternidade aqui, um espécime dele, que também é deslizante e ele tem uma articulação em um dos ramos, o que proporciona uma facilidade em algumas pegas, por exemplo, na cesariana. E o Piper, utilizado aí para as apresentações pélvicas, né? Vamos conhecer um pouquinho o instrumento. Então, ele é dividido basicamente em três grandes partes, que são a colher, a haste e o cabo, né? Outras partes também que a gente cita quando vai principalmente fazer o treinamento prático são as fenestras, né? Que são esse buraquinho entre os jumélios, que é um outro termo que a gente usa para falar cada uma das partes ali da colher, parte superior e inferior dos jumélios. Articulação, geralmente ela é fixa ou deslizante, né? No caso do Simpson-Brown, ela é fixa, ou seja, é um instrumento que não permite correção de assincletismo, diferente do Killand, que é deslizante, feito para correção de assincletismo nas transversas baixas, geralmente. As aletas e o cabo propriamente dito, né? Os ramos, eles têm uma peculiaridade para a nomenclatura, né? O ramo esquerdo, ele é o ramo, para você dar o nome, é a mão que o segura ou a mão que o completa, né? As duas formas você vai chegar no ramo esquerdo e ramo direito. Então, quando a gente tem um instrumento, a gente tem 2 ramos e cada ramo tem as suas colheres, haste e cabo, tá bom? A gente não deve chamar de 2 colheres, é 2 ramos, né? Vamos em frente. Outra peculiaridade do instrumento são as curvaturas, né? As 3 curvaturas do instrumento. Né? Então, a gente já começou a fazer um monte de coisa em cima porque esse é o grande problema de garantia. Pessoal, tem alguém com o áudio ligado aí? Se puder desligar. Vamos em frente. Bom, então a gente estava falando das curvaturas agora do instrumento. Então, a curvatura cefálica, bem demonstrada aqui. A curvatura pélvica, que é uma curvatura mais acentuada no Simpson, por exemplo, do que no Killand. E a curvatura perineal, muito típica do Piper, né? Essa curvatura mais embaixo, né? Cada uma com a sua necessidade do instrumento e para que vão ser aplicados, né? Lembrando que a curvatura cefálica, ela é fixa, né? E o instrumento, ele não é capaz de reduzir diâmetro de cabeça fetal. Ele não é para isso, né? Ele é só para encaixar, ou seja, a circunferência eu não posso, assim como eu faria num alicate, por exemplo, apertar aqui, até isso aqui apertar mais. Quando a gente tenta explicar para pessoas que realmente condenam o instrumento, por que ele é impossível de machucar um bebê, né? Quando bem aplicado em boas mãos, obviamente, né? Bom, a função do forceps elas são divididas em 3 principais, né? Preensão, a rotação e a tração propriamente dita, né? Vamos tentar falar um pouquinho de cada uma delas. Em relação à preensão, existe o que a gente chama de pega ideal, que é a biparieto malar ou biparieto malo-mentoniana, né? Que é uma forma adequada de ter esse posicionamento na cabeça fetal e, da mesma forma, sem causar nenhum tipo de dano ao feto, né? Esse é o aspecto dela, em visões diferentes. Lembrando que nas apresentações occipitopúbicas, nas occipitosacras, nas defletidas de 3º grau, né, as mentopúbicas, a forma de aplicação é a mesma do instrumento, né? E a pega é a biparieto malar mentoniana. Uma defletida de 3º, para quem nunca viu ainda, é uma tração extremamente simples, às vezes nem precisa de forceps, quando precisa, a gente faz da mesma forma que faria no MOP.
Em relação à rotação, duas coisas importantes a serem faladas, né? Os dois principais instrumentos que nós utilizamos, existem formas de rotações diferentes. Os dois instrumentos podem ser realizados para pequenas ou grandes rotações. A única, vamos dizer, variedade de posição que o fórceps Simpson não é capaz de fazer são as transversas, né? E aí você precisa do Killand, tanto pela forma de aplicação, por ser reto, mais fácil, quanto pela correção de assincletismo, né? Do mais, todas as outras são feitas com Simpson. Então, a gente pode fazer no primeiro oblíquo a esquerda anterior, a direita posterior. Se quiser no segundo oblíquo, a direita anterior, a esquerda posterior, OP, OS, tudo é feito também com Simpson, embora classicamente o Killand ele é usado para as grandes rotações, tá? Mas nada impede de eu fazer isso com Simpson se eu tiver conhecimento da técnica, né? Uma coisa importante da rotação, como eu tenho uma curvatura perineal importante, pélvica importante do Simpson, eu não posso simplesmente rodar ele no próprio eixo, que a gente chama de chave e fechadura, né? Porque dentro da vagina eu teria lacerações muito grandes, né? Então isso me impede de fazer isso. Então a forma de eu rodar um instrumento é através do movimento chamado circundução, ou circundução ampla dos ramos, onde eu elevo o meu instrumento e faço uma rotação grande fora, para que dentro da vagina da paciente essa rotação seja pequena, né? É importante saber como rodar o Simpson para que não tenha lacerações. Diferentemente do fórceps de Killand, é um fórceps reto. É um fórceps que a gente está autorizado a fazer rotações em chave e fechadura. Na prática, a gente geralmente associa essa rotação a um abaixamento dos ramos, né? A gente consegue fazer uma rotação um pouco mais fácil. Aqui só ilustrando, né? Na transversa, occipito transversa direita, numa occipito direita posterior, direita anterior, OP, ou seja, todas as variedades. Aqui, por exemplo, eu faço uma rotação de 90 graus nas transversas. Se eu tiver em variedades posteriores, eu faço uma rotação de 135 graus para OP. E nas variedades aí, por exemplo, no segundo oblíquo aqui, as variedades anteriores, eu tenho rotações de 45, né? Pequenas rotações, né? Ou seja, todas elas eu consigo fazer com os dois instrumentos, com exceção da transversa, ali eu só vou com o Killand mesmo, né? Até por causa do assincletismo, que é essa figura que a gente está vendo aqui, né? Assincletismo nada mais é do que um mecanismo patológico que o bebê lança a mão frente a uma dificuldade de desprendimento, né? Se o bebê chega no estreito inferior e ainda não fez o mecanismo de parto adequado, que é a descida e a rotação interna, né? Se ele não fez isso, ele desce transversalmente, e quando ele chega transverso lá embaixo, a chamada transversa baixa persistente, ele não consegue fazer hipomóclise, ele não consegue progredir, e ele precisa rodar para isso, né? Se você não roda, ele começa a fazer inclinações da cabeça anteriores ou posteriores, e você tem um acavalgamento patológico dos ossos parietais, causando o que a gente chama de assincletismo, né? Isso precisa ser corrigido com o instrumento antes de fazer a rotação, senão esse bebê não nasce, né? E por último, a tração, né? A função de tração também tem uma certa técnica, um conhecimento que tem que ter previamente para que você tracione da forma mais adequada possível. Para isso, eu tenho que lembrar que quando o bebê entra nessa fase final do desprendimento, ele segue um plano que a gente chama de linha de Sillheim, que na verdade é uma curva, né? Essa linha curva de Sillheim que respeita o trajeto do parto. Então, eu preciso ter essa noção. A altura que eu tiver da apresentação, que eu preciso inicialmente fazer trações para baixo, uma vez que ele vai descendo, se aproxima o occipício da sínfise púbica para fazer o hipomóclio, eu retifico o instrumento. E a hora que ele faz realmente o encaixe da subpub do occipício na subpub, ele está pronto para o hipomóclio, aí eu preciso subir com o meu instrumento, né? Nessa imagem fica mais fácil de ver. A gente vê a descida, a retificação e a elevação do instrumento no final, tá bom? Então a gente tem que respeitar essa linha de Sillheim na tração. Se a gente só tracionar para baixo, ou seja, para frente e para baixo, com resultante na diagonal para baixo, a gente vai ter lacerações graves aí, né? Então tem que respeitar realmente o mecanismo normal do parto que ele faria. O fórceps de Killand, por ser um fórceps reto, ele tem uma pequena modificação na tração, mas não deixando de respeitar também o trajeto do parto. Então a gente pode tracionar ele reto de uma forma inicial, no entanto, quando estiver quase saindo, obviamente que você tem que elevar para facilitar o hipomóclio, né? Então são as duas formas de tração. Em relação às indicações maternas,
Podemos citar algumas, como cansaço excessivo da paciente durante o trabalho de parto, e aqui é uma dica para os residentes, né? Até que a mulher fique em período expulsivo, dilatação total, não peça para ela fazer força desnecessariamente, deixa ela quietinha, deixa o útero trabalhar, tá? Quando ela ficar com dilatação total, é a hora de você cansá-la nos puxos, né? Se você fizer isso antes, ela vai chegar esgotada no parto. Expulsivos prolongados, né? A gente vai discutir um pouquinho o que seria um expulsivo prolongado nos dias atuais, na obstetrícia mais moderna, vamos dizer assim. Pacientes cardiopatas, aneurismas, pneumopatas, enfim, cicatriz uterina prévia, um paciente que tem uma cesárea anterior ou uma cirurgia uterina anterior, todas essas pacientes deveriam fazer o forceps para que você reduza, em caso, por exemplo, de cicatriz anterior, reduza a chance de romper essa cicatriz. Em caso de patologias clínicas, como as cardiopatas, evitar realmente que ela entre em uma descompensação muito severa da patologia de base, tá? Essa é uma carta que eu recebi de um colega e eu trago para todas as aulas, porque foi a única, eu acho que não devo receber tão cedo outra dessa, mas eu fiquei realmente emocionado quando eu vi, porque geralmente a gente vê o oposto, né? Essa é uma carta do Dante Pazzanese, uma paciente que tinha em comum com um colega, uma paciente com insuficiência pulmonar moderada, e o colega me sugeriu, além de indicação obstétrica, olha o que ele me sugeriu, eu quase caí para trás de tão feliz que eu fiquei, né? Olha o que ele me disse aqui, ó. Abrevie o período expulsivo da minha paciente cardiopata, né? Isso me emocionou porque ele está me dizendo fazer um forceps nela, coisa que muitos outros colegas escrevem fazer cesárea para as pacientes, o que me deixa muito triste. Então, sempre trago isso comigo porque realmente é uma coisa que me marcou. Então, lembrar que quando tem indicação nós devemos fazer. Então, mais um motivo para o obstetra dominar essa técnica, né? Aqui a gente falou um pouquinho do período expulsivo prolongado ou pélvico, se a gente citar aí as falas do Friedman. Hoje em dia se discute um pouco sobre 1 hora, que classicamente foi a 2 horas e até a 3 horas, né? O chamado período expulsivo prolongado. E aí os conhecimentos atuais do Zhang trazem para a gente que o percentil 95 das pacientes que têm partos normais com Apgar alto, você pode, se ela é nulípara, primípara ou secundípara, aguardar, se ela tiver sem anestesia, 3 horas,6 na nulípara, 2 horas na paciente primípara e 1,6 horas na paciente com 2 ou mais partos, né? Se ela tiver com anestesia, com anestesia instalada. Se ela tiver sem anestesia instalada, os tempos são um pouquinho menores, né? Ou seja, a analgesia aumenta um pouco o período expulsivo de uma forma normal, né? Então, a gente não deve se afobar, vamos dizer assim, para antecipar os partos, a não ser se estiver diante realmente de uma patologia que justifique, né? Aqui é uma publicação do Colégio Americano nesse mesmo sentido e utilizando também os conceitos do Zhang para justificar o que é o período expulsivo, né? Isso é o que a gente deveria fazer. O que a gente não deveria fazer é isso daí, né? Que eu acredito que aqui na nossa casa vocês não vão ver isso, graças a Deus, mas talvez em outros lugares por aí vejam. Isso é muito ruim. Inclusive temos revisões sistemáticas sobre isso. Isso é condenável, manobra de Christeler. Confirmadamente, ela só traz prejuízo, né? E não deve ser feita. Existem modos mais elegantes de tirar um bebê nessas situações, que é forceps, vácuo, enfim, outras coisas que a gente pode lançar a mão, mas não fazer uma coisa que faça mal para o nosso paciente, tá bom? Indicações fetais que eu deveria também fazer o forceps. Qualquer tipo de emergência, sofrimento fetal, descolamento prematuro de placenta, distócia de rotação, distócia de atitude, as defletidas às vezes exigem que eu faça. Prolapso de cordão, eu preciso fazer um parto rápido e montar uma cesárea, às vezes estou no expulsivo, né? Montar uma cesárea é mais meia hora. Então, fazer o forceps é muito indicado, né? O forceps no dia de hoje ele é entendido, assim como sempre foi, né, como parte da assistência obstétrica, apesar de alguns acharem que não, né, inclusive colegas, né. Então faz parte sim, principalmente em hospitais de escola, né. Assistência obstétrica segura, dá uma segurança à sala de parto, o obstetra que sabe fazer com segurança, tranquilidade à paciente dele, tranquilidade à equipe. Analgesia do primeiro e segundo período, quer dizer, me permite, como obstetra, pedir anestesia, porque eu sei que se eventualmente aumentar a incidência de forceps, eu vou saber sair dessa, né? Então, o colega que não sabe fazer forceps praticamente não deveria pedir anestesia, porque ele vai se ver em algumas roubadas, às vezes, o que vai complicar a assistência obstétrica. Redução dos índices de cesarianas desnecessárias, né? Aqui só vou passar meio rápido, mas são publicações só para vocês verem que, enfim, tirar essa ideia de que é coisa do passado e que não se faz. Mas, pelo amor de Deus, né? O mundo inteiro faz. O Colégio Americano faz treinamentos excessivos nos residentes deles. O Colégio Americano e as instituições norte-americanas, Europa, enfim. Todo mundo faz muito forceps ainda. Tem publicações diversas sobre isso. Enfim, basta colocarem lá no Colégio Americano, por exemplo, vocês vão ver as indicações, todas essas que a gente falou.
enfim, forceps de rotação, segurança dele quando bem aplicado, né? Algumas frases emblemáticas que me marcaram na minha graduação, enfim, essa do professor Nelson: a qualidade da assistência ao parto vaginal reveste de enorme importância, né? Sendo possível afirmar que o obstetra não tem o direito de instalar uma analgesia de parto se não for treinado na utilização do fórceps, né? Então, levando a gente a pensar que realmente, se eu vou fazer uma analgesia e isso me aumenta a chance de fórceps, eu tenho que saber fazer o fórceps, senão não posso fazer, né? Outra que me marcou muito foi essa do Leandro, que ele escreve no livro Obstetrícia, dele, do professor Nelson, né? Não temos dúvida de que somente é possível tornar-se um bom parteiro quando se domina as técnicas de aplicação do fórceps. O obstetra que conhece essas técnicas desempenha suas atividades com mais tranquilidade, mantém melhor postura na sala de parto e transmite maior confiança à sua equipe e à sua parturiente. Professor Paulo, muito importante para essa casa, hoje aposentado, ensinou muito aqui a gente a fazer fórceps. Ele dizia o seguinte: na tentativa de aumentar a incidência de parto transpélvico, o fórceps tem seu papel de destaque, desde que as novas gerações de obstetras sejam bem orientadas e treinadas adequadamente. Todas as escolas que ensinam a boa prática obstétrica devem prover o conhecimento teórico do instrumento, que é o que a gente está fazendo aqui, e fazer um treinamento exaustivo, que é o que a gente pretende fazer a partir das próximas semanas, na técnica de sua aplicação nos manequins, né? Ou seja, a importância é indiscutível, né? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui agora para a gente tirar eventualmente algumas dúvidas que tenham, antes da gente entrar numa segunda parte. Eu vi que o professor Nelson está online com a gente, então queria agradecer principalmente por tudo que tem feito para essa casa e abrir o microfone se o professor quiser falar alguma coisa, e depois todos os outros, se tiverem alguma dúvida até o momento. Pessoal, à disposição. Se você quiser, Henry, colocar naquele modo dos quadradinhos, parar de compartilhar a tela, você consegue ver todos. Aí você consegue ver as pessoas que estão falando. Vamos ver se eu consigo, Kel. Você vai lá embaixo, para de compartilhar a tela. Legal. Legal, eu abri aqui, estou vendo vocês também. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Isso. Vai lá, depois a gente retoma. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se o professor está online ainda. Deixa eu ver. Doutor Nelson. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Residentes que estão online com a gente? Quem quiser. Tem que tirar o microfone, pessoal. Tá todo mundo desativado aí. Só ativar o microfone, falar um oizinho, que a gente já... Vocês podem ir tirando as dúvidas até esse momento. A aula está agora com 31 minutos, faltam 8 minutos, Henry. Aí você avalia quanto tempo... Oi, pessoal. Ô, professor Nelson, boa tarde. Oi, doutor. Acho que está com o microfone ativado, professor. Desativado, professor. Eu deixei desativado mesmo para não atrapalhar. Vamos lá, ficamos felizes que o senhor está com a gente aí. Desculpe, eu não consegui entrar em tempo oportuno, né? Mas vamos lá. Legal. Vamos então, não sei se tem alguma outra dúvida, pessoal, senão a gente dá andamento. Vamos lá. Só lembrando que quando faltar um minutinho para cair a chamada, eu aviso todo mundo, aí vai cair a chamada, aí a gente linka no link exatamente igual e entra de novo, tá bom, pessoal? Raquel, falta 7 minutos, você quer fazer isso agora ou a gente toca e para daqui a pouquinho? Você que sabe, se quiser fazer isso, a gente já consegue fazer agora, porque aí se você tem mais meia agora, hora de aula, vai dar certinho. Então tá bom, vamos interromper agora, a gente entra de novo, pode ser? Tá bom? Então, porque tá 40 minutos então, gente, mas eu vou encerrar a reunião para todos e todos clicam no link novamente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Encerrando para todos, depois é só clicar no link.